Este podcast é apresentado pelo Tecnoblog. A lógica era o seguinte: quando você não tinha um computador como algo rotineiro, que era parte do seu dia a dia, você tinha lá uma pasta, uma gaveta em que você colocava pastas para organizar seus documentos. Se era uma empresa, efetivamente tinha arquivos que eram aqueles armários, que aliás até hoje existe, que são aqueles armários de ferro que você puxa a gaveta e tem aquele monte de pastas no sentido literal mesmo, são pastas em papel ou de plástico, mas eram pastas. Tipo o íconezinho do Explorer dos documentos no Windows. Então, imagina que aquilo era live action. Exato, era real. Olá, ouvinte! Seja bem-vindo! Está começando mais um episódio do Tecnocast. Eu sou o Thiago Mobilon. Eu sou Josué de Oliveira. Laura Canal aqui. E eu sou o Emerson Alecrim. A geração Z já nasceu imersa em tecnologia, mas supostamente ela não é tão boa assim na hora de usar o bom e velho PC. Será que essa impressão tá certa mesmo? Ou isso seria só papo de velho? No episódio de hoje, a gente conversa sobre as diferenças geracionais na hora de usar a tecnologia. Só que antes, não esquece de ir lá, dar 5 estrelinhas pro Tecnocast no Spotify e Apple Podcasts, segue a gente na sua plataforma favorita e aguenta aí que a gente já começa. Caixa postal do Tecnocast. Você tem novas mensagens. Caixa postal do Tecnocast, se você não quiser acompanhar com a gente, pode pular episódio para 15 minutos e 41 segundos. Vamos lá, Josué, qual que é a primeira mensagem de hoje aí? A primeira mensagem de hoje é do Thales Ferraz, ele mandou pra gente lá no grupo do Telegram, e é uma mensagem sobre o Tecnocast da semana passada. Todas as mensagens dessa caixa postal vão ser sobre o Tecnocast da semana passada, que gerou bastante reação, sobre o fim dos planos com aplicativos ilimitados, o fim do chamado Zero Rating. O Thales diz o seguinte: o argumento das operadoras sobre clientes não perceberem os benefícios do Zero Rating não justifica o posicionamento delas. O Banco Inter fez a campanha do impostômetro em todas as capitais para mostrar a economia de taxas com o banco digital. Quando o cliente não percebe o benefício, a empresa precisa mostrar para ele, não tirar dele. A última coisa que as operadoras fariam seria tirar o benefício se a percepção do cliente fizesse alguma diferença. Eu acho que o argumento de que os clientes não percebem os benefícios não foi no sentido de, se ninguém tá percebendo, então não tem por que existir. Eu acho que foi no contexto de já se tornou uma coisa irrelevante pra massa e, portanto, se a gente remover, eles não vão nem perceber que a gente removeu, porque não vai fazer diferença no dia a dia deles, tá? Pelo menos foi assim que eu entendi ali da conversa. Mas sim, concordo com o Thales que campanhas de conscientização são importantes. Eu só acho que eu entendo a rage quando a gente tá falando de operadora, todo mundo tem história pra contar de problemas, mas muitas das coisas que a gente já conversou sobre operadoras e que a galera fica revoltada, no final a gente vê que, cara, não vai nem fazer diferença. Então eu tô meio que esperando pra ver o impacto disso, sabe? Por exemplo, um episódio que o Ayub participou e que ele falou da média de uso de internet lá, não lembro exatamente qual que é o dado. Fixa. Do limite das internets ultra rápidas, né? Isso, foi quando a TIM começou a cortar por uso excessivo. Não era franquia, eles utilizavam essa terminologia do uso excessivo, uso abusivo para interromper ali o serviço das pessoas. E eu acho que é simplesmente isso, é um produto. Você não tá interessado nesse produto, então o produto não é pra você. A empresa tem que ter também a liberdade dela de montar produtos diferentes para públicos diferentes. Eu também fiquei com a impressão que o argumento da não percepção também é nesse sentido, assim. Então a gente vai tirar porque não vai fazer tanta diferença assim. A questão é se isso procede de fato. Né? O Thais até comentou isso, queria tentar fazer uma pesquisa, assim, né? Tipo, perguntar para as pessoas, porque realmente a gente também fala isso no episódio, o fato das pessoas não perceberem talvez mostre quanto aquilo é essencial para elas. E você trouxe também alguns dados, né, sobre o quanto a internet dura em média, né, dura 26 dias, eu acho. 23 ou 21, não lembro. Não vai até o final do mês. Sim, para alguns planos, acho que de pré-pago e classe CDE era a pesquisa. Então não sei se tem Zero Rating também nesses planos, não cheguei a ver essa informação.
Pelo que eu tinha visto, o Zero Rating era importante, né, pra essa população que é grande, justamente para ter algum acesso à internet durante esse período em que talvez o restante da franquia tenha acabado. Então, naturalmente, para esse público, é muito importante. Saibam eles que o nome disso é Zero Rating, que isso funciona de uma determinada maneira ou não. Então, é isso que tá em jogo aqui, que vai começar a entrar em vigor aos poucos, né? As pessoas que já contrataram os planos antes, por enquanto não vão sentir nada, porque contrataram planos com certas características e entre elas estava ali os apps ilimitados, beleza. Mas com o tempo talvez esses planos vão sendo modificados e as pessoas vão sendo sugestionadas a passar para outros planos onde elas vão poder perceber se há de fato novas vantagens boas o suficiente ou não. Eu acho que a questão que tá em jogo não deveria ser, do nosso lado pelo menos, se tem que ter ou não Zero Rating. Porque não faz sentido a gente querer impor uma coisa. Por mais que na Europa tenha, não sei onde tem, tá bom, mas não importa. Eu não sei qual é o contexto europeu econômico, de impostos, de arranjo, dificuldade de infra. Europa é um ovo perto do que é o Brasil, né? Tem até comentários aqui mais sobre isso também. Mas eu acho que o ponto é se o pacote é decente e dura até o final do mês. Porque no final das contas é isso que importa. Mas o fulano gosta de ficar lá o dia inteiro disparando meme no Zap, baixando quilos de vídeo. Cara, mas aí o problema é seu. Você tem um uso muito específico e bota no seu Wi-Fi, sabe? Agora, um uso comum para uma pessoa normal, que precisa usar aquilo de forma séria no dia a dia, o que importa o plano é decente e dura até o final do mês e tem um preço bacana, ponto final. Tanto faz se é Zero Rating ou 25 GB, que nem a gente falou. O próprio Lucas falou, cara, tá bem decente esse plano, tá bem, como ele falou, competitivo, né? Enfim, então é isso que importa no final das contas. Mas vamos seguir aqui, porque tem muita gente que odeia operadora, a gente também... Também temos nossa pulga atrás da orelha aqui. E o comentário é do Elias Mendonça. Ele mandou lá no nosso grupo do Zap. Ele fala o seguinte: temos sim um cartel de operadoras. Não só porque são... Afirmativo aqui. Não só porque são 3, mas em algumas regiões do país temos uma só que tem cobertura ou 2. A concorrência de verdade ocorre nas grandes capitais como São Paulo e Rio de Janeiro, Josué. Então, em primeiro lugar aqui tem a parte da reclamação em si sobre os fatos. Né? Tipo, a gente tem poucas operadoras, a gente tem lugares onde sequer tem todas as operadoras que existem no país. Isso por si só é péssimo, é horroroso. Ninguém gosta disso, ninguém acha legal que esse seja o quadro do Brasil. Eu só fico me perguntando, porque assim, esse argumento das poucas operadoras é muito utilizado para apontar na direção do cartel. Eu entendo o raciocínio por trás disso, porque assim, se você tem poucas operadoras, é mais fácil você combinar entre si. Então acho que é mais ou menos daí que as pessoas partem. Só que assim, não é isso que determina se cartel ou não. O cartel tem um conceito um pouco mais específico. Eu tô aqui no Manual de Comunicação da SECOM, Secretaria de Comunicação do Governo Federal. Aqui tem um item de glossário, cartel, e tem uma definição longa aqui, mas o ponto é, ser poucos players não determina ser um cartel. Você precisa ter outras características ali, outras ações. Precisa estar, por exemplo, impedindo outros players novos de entrarem. Fixação de controle de preços, controle de fontes, matérias-primas, enfim, até é difícil talvez pensar nisso no contexto da telefonia móvel, né? No de operadoras, enfim. Então, eu acho que a gente tem motivos suficientes para reclamar das operadoras sem necessariamente chamar de cartel. No entanto, como o Lucas falou, elas estão sempre muito coordenadas na manifestação e na ênfase dos seus interesses, e todas concordam muito entre si. Isso está claro na comunicação delas, quando elas se manifestam em eventos da Anatel, o discurso está muito alinhado, porque justamente esse discurso alinhado vai ajudar a enfatizar ali a opinião do setor. Naturalmente, todas as 3 grandes são a favor do fair share. Óbvio, nenhuma delas fala, não, acho que o fair share tá errado. Também não acho que isso tecnicamente valide o argumento de cartel. Me parece que precisa de mais coisa. No entanto, a gente tá certo em reclamar da postura em si das empresas. Cartel é uma coisa muito mais coordenada para você prejudicar a livre concorrência, com o objetivo de uma dominação de mercado, fechar o mercado, impedir novos entrantes, quebrar quem tiver já atuando para que fique só as empresas que estão combinando ali. Geralmente também a gente vai falar de cartel, né? Muitas vezes pode ser até oferecer preços artificialmente baratos, que é para justamente quebrar a concorrência. Eles não vão conseguir concorrer, vão parar de vender, vão sair do mercado e o cartel tá segurando essa barra
até ficar só eles. Então, que nem é o caso do que tá acontecendo, eles estão tirando uma coisa, né? Então, não é pra tanto, não chega a ser um cartel, né? E outra coisa, elas se reúnem e conversam sobre os interesses do setor. Mas sim, gente, isso é normal. Toda categoria tem o seu grupo de classe pra conversar e se organizar e buscar, né? Não tem nada de errado o lobby, né? A palavra é pesada, mas não tem nada de errado em lobby. A questão tem um limite do que é ok de fazer lobby, né? E aí avaliar se esse limite está sendo ultrapassado ou não, o limite da legalidade. O maior problema que eu vejo mesmo aqui nessa situação toda é a questão da ancoragem. Cria-se uma expectativa e de repente você quebra essa expectativa com uma coisa menor do que era oferecido. E as pessoas ficam revoltadas porque estavam acostumadas com aquela realidade anterior. E tem mais um ponto também que acho que a gente esqueceu de citar no episódio. A gente fala que tem as 3 grandes operadoras, mas, como o Josué falou, qual é o motivo disso? Não foi porque elas decidiram que teria só 3. Tem outras questões envolvidas. E tem outro ponto que eu até esqueci de trazer esse tópico no episódio, mas há alguns anos o Brasil regulamentou a tal das MVNOs. A gente já até gravou um Tecnocast falando sobre isso, onde o Lucas explicava o que são as operadoras virtuais e tal. E operadoras que utilizam a rede, estrutura física de outras operadoras. Isso já está em operação no Brasil. Não sei como é que está assim, em relação a planos e opções disponíveis até, sei lá, no interiorzão. Mas é uma tentativa também de você criar mais concorrência. Se aquela rede comporta você vender um plano maior, um preço mais acessível, vai ter opção surgindo pelas MVNOs também. E o Lucas até explica no episódio que nos Estados Unidos, a gente fala de cartel, mas nos Estados Unidos a situação é parecida com o Brasil também, só tendo 3 ou 4, não lembro, operadoras físicas, entre aspas. Tradicionais, né? Que tem toda a estrutura instalada e fazem investimento nisso. E a maioria lá nos Estados Unidos das operadoras é MVNO e eles conseguem ter dessa forma essa concorrência. Tá? Enfim, então quando a gente está analisando essa questão de concorrência de preço, esquecemos de falar, porém está aqui registrado, temos que levar em consideração também as opções de MVNOs que fazem parte aí do cardápio de operadoras no Brasil. E seguindo nessa linha sobre como são as coisas lá fora em comparação com o cenário brasileiro, lá no Instagram, no post de divulgação desse episódio, @tecnoblog no Instagram, tem uma galera que estava discutindo ali um pouco sobre como são os planos em países estrangeiros. Então, por exemplo, o Ricardo Lusitano, ele começou aqui trazendo uma reclamação que a comunicação no Brasil é muito atrasada. Qualquer pessoa que teve uma experiência, mesmo que temporária no exterior, teve mais benefícios que qualquer plano no Brasil. Eu suponho que eles preferem garantir o cliente utilizando a banda disponível do que tentar espremer o cliente oferecendo benefícios. E aí algumas pessoas responderam. A primeira foi a Pri_O Barros e ela disse o seguinte: não é a experiência que eu tenho morando no Canadá, não. Os preços são bem altos, dos mais altos do mundo, e o serviço não é essa maravilha. Tem até algumas matérias sobre isso, e ela linkou para uma matéria da CBC, né, que é um canal de notícias ali local do Canadá. E nessa mesma atuada, o Wagner Severos respondeu também respondendo o Ricardo, né, que disse que os planos lá fora são melhores. Ele disse: pode dar exemplos? Eu estou no Canadá agora e também passei pelos Estados Unidos. E também morei 2 anos na China e passei 30 dias na Europa no ano passado. E no Brasil o custo-benefício é muito maior. Nesses países não tem franquia grátis pra nada, não. Então, bom, a gente tem algumas pessoas destacando que os planos no Brasil, na verdade, pelo menos na configuração que eles têm até esse momento, né, eles são mais vantajosos do que planos que as pessoas compraram em países do estrangeiro, onde tem mais competição, entre aspas, etc, essa coisa toda. Eu não tenho experiência no exterior, não sei se você conhece mais isso, Mobilon, mas eu fiquei ligeiramente surpreso com esses comentários. Eu não tenho detalhes, não. Assim, eu lembro que na Europa eu já usei a Orange, quando eu fui num evento da HP em Barcelona, um evento da Enel, inclusive eu fui em Madrid, e eu usei o chip da Orange. Eu lembro que era absurdamente caro, mas também eu converti em reais, né? Era em euros, aí é foda também. Era tranquilo. Mas, geralmente eles têm planos diferentes para estrangeiros, né? Estados Unidos também, ano passado eu tive lá, eu usei a Airelo, que é uma operadora também virtual, mas focada em turistas. Então, sim, também os planos são temporários, são pré-pagos para você usar por um mês, sei lá.
E nesses casos não dá pra comparar, acho que não teria como analisar. Eu posso perguntar pro meu irmão depois. Meu irmão tá morando nos Estados Unidos. Vou perguntar pra ele qual que é o plano que ele tá usando hoje e quanto que ele tá gastando. Se ele sente falta dos planos do Brasil. Mas conversamos até sobre isso, né, no programa. Um Vivo Easy da vida, que você usa eternamente lá, os dados não expiram. Team Beta, quando surgiu, acho que era 20 GB por mês na época. Eu não lembro agora, era 10 GB, podia chegar até 20, dependendo do seu uso de internet, e era um valor super baixo, já nem lembro qual que era o valor. O Brasil tem essas coisas, saca? Tem esses planos pré-pagos, assim, que você consegue usar muita internet. Claro que nem todo mundo tem acesso, nem todo mundo tem a operadora na região, é um país com muitos desafios, muitas dificuldades, então o objetivo do Tecnocast aqui não é defender a operadora, também não é defender que tá tudo errado com tudo, né? A gente tá realmente tentando entender a situação da forma mais correta possível, trazer as informações aqui pro ouvinte entender também. Bora pra pauta? Bora lá! O jovem não sabe mais usar o computador. São cada vez mais comuns relatos de professores e recrutadores sobre as dificuldades da geração Z em executar tarefas básicas em um computador. Essa dificuldade foi comprovada por um estudo de 2018 da IEA, que é a Associação Internacional para Avaliação do Desempenho Educacional. Eles avaliaram 42 mil estudantes de 14 países e sistemas educacionais diferentes e apenas 2% dessa galera conseguiu atingir o nível mais alto de conhecimento de informática, que era o nativo digital. Também apenas 19% conseguiram trabalhar de forma independente com computadores para buscar informações e gerenciar também informações com ferramentas diversas. A geração Z corresponde aos nascidos ali a partir de 95 até aproximadamente 2010 e são considerados a primeira geração 100% digital e conectada, porque eles cresceram nesse ambiente onde computadores pessoais e internet já eram realidade. Só que a gente está percebendo agora que o digital, como a gente chama, ele tem certas nuances. E pelo jeito, o digital que a Gen Z domina não é tão igual ao digital que nós, millennials, crescemos aprendendo a usar, né, Josué? Normalmente esses relatos das pessoas que percebem algum exemplo, né, de pessoas mais jovens, membros da Gen Z, que têm alguma dificuldade para usar computador, geralmente a reação é de surpresa, porque seria de se esperar, entre aspas, que por terem nascido já nesse mundo digital, né, pensando nos millennials aqui, a gente teve uma passagem, né, tipo, o mundo era de um jeito, de repente ele ficou de outro. Não foi assim pra Gen Z, já nasceram nesse mundo. Ora, é claro que eles deveriam saber usar computadores e fazer coisas que a nossa geração se habituou a fazer, então rola essa surpresa. Mas tem algumas diferenças na maneira como a Gen Z foi se familiarizando com tecnologia, né, com computadores de modo geral, a própria definição de computador, né, a gente pode pensar aqui, mas quando a gente era mais jovem, pensando aqui, eu, o Mobilon e o Alecrim, né, nós somos todos millennials, eu acho. Todo mundo aqui mais ou menos entre anos 90 ali, ou um pouco antes disso. Não sei porquê, mas quando você falou quando a gente era mais jovem, me veio aquela imagem da velha do Titanic, né? Faz 84 anos. Faz 84 anos, mas quando a gente era mais jovem, 84 anos atrás, o computador mesmo, pessoal, né, o desktop, ele era a nossa interface principal ali para usar a tecnologia, e não é mais assim atualmente, né? O celular se tornou essa interface principal. Então, e essa, de fato, né, essa que eu acabei de citar, é uma das hipóteses que é levantada, né, para explicar essa dificuldade que tem sido percebida aí, em relação a membros da Gen Z com computadores, né? Justamente porque, teórica, essa é a hipótese, né? Usa-se menos computadores, logo você vai ter menos familiaridade com programas. Olha só, o velho falou programas, ninguém mais fala programas. Enfim, vai ter menos familiaridade com editor de texto, com, enfim, atalhos, coisas desse sentido. Excel, por exemplo, tal, né? Que é uma outra coisa que todo mundo precisa saber para trabalhar, Excel, pacote Office. Então você vai ter um foco maior ali no celular, foco maior em aplicativos, redes sociais, etc. E também tem uma outra hipótese que eu particularmente acho interessante, que é
uma mudança na lógica, né? Nós mais velhos, há 84 anos, tínhamos uma lógica ali de arquivos e pastas e tal, enquanto que quando a gente está usando o celular, não que isso não exista, mas a lógica, de modo geral, muda para uma lógica de busca, né? Você digita e tem um resultado, você busca alguma coisa ali e você encontra. Isso tanto no Google quanto em aplicativos tipo TikTok, Instagram, até mesmo o Dropbox, OneDrive e tal. A busca, eu acho que é a maneira principal de você obter alguma coisa que você quer. Então, essas mudanças de hábito seriam aí algumas possíveis explicações para essa suposta dificuldade da Gen Z com tarefas mais tradicionais de computador. E elas são mais observadas, naturalmente, quando ocorre essa passagem para o mercado de trabalho. Por isso que tem alguns recrutadores aí que têm sido entrevistados em matérias relatando esse baque. Naturalmente, assim, é um disclaimer que é importante fazer. O Mobilon citou alguns dados no começo, claro, que são importantes, ajudam a gente a nortear a conversa, mas não tem, sei lá, uma pesquisa fechada provando esse ponto. Só que tem muitas pessoas que estão dando testemunhos a respeito. Então, tem alguma coisa acontecendo, a gente está tentando entender quão abrangente isso é ou não é. Então, não dá pra gente bater o martelo aqui e ficar todo mundo, não. Realmente, a geração Z é ruim com computadores. Decidimos aqui. Não é esse o caso, mas a gente tá aqui pra ter uma conversa sobre será que é isso mesmo? E para abrir essa conversa, né, jogar para vocês também aí, a gente tá aqui hoje com uma representante da geração Z, que é a Laura Canal. A Laura é analista de ofertas lá no Achados do TB, @achadosdotb no Telegram, ou enfim, acessa lá o Tecnoblog, tem o link também pro Zap e os outros lugares. Laura, você tá com quanto mesmo? 18 ou 19? Eu tô com 21. 21? Eu achei que você era mais nova. Mas o Riga começou com 18. Não. Ele começou com 18 e fez 19, né? Quando começou. Bom, mas... Eu também, eu acho. 21, então você nasceu em 2000 e? 2002. É que eu vou fazer 21, vou fazer 22 no final do ano. Queria saber, então, qual é a sensação de você ouvir essa conversa que a gente tá soltando aqui? É papo de velho ou você se identifica com algumas das coisas aí que foram citadas? Eu fui pensar bastante sobre isso, porque no início eu confesso que eu fiquei um pouco como assim, não saber usar o computador, né? Claro, ainda mais trabalhando com o computador, pra mim é até estranho ver esses relatos, mas depois que eu comecei a ler um pouco mais as matérias, mais pro metade, mais pro final, aí eu comecei a me identificar. Talvez não tanto com a questão de usar o computador em si, mas pacote Office principalmente, lá no momento até que o Josué falou, uma habilidade necessária pro mercado de trabalho. Eu lembro exatamente de estar entrando no mercado de trabalho, o meu pai virar pra mim e dizer, tu precisa aprender a usar essas ferramentas, usar o Excel, usar o Word e tudo mais. O Word eu até sabia porque é um pouco ponto de fora da curva, eu tive que fazer TCC no ensino médio, mas Excel, por exemplo, eu fiquei, eu não preciso disso, os trabalhos que eu tô fazendo agora, os meus primeiros jobs, eu realmente não precisava disso, já era tudo no Trello, já era tudo em outras ferramentas, era tudo, ia puxar dado, era dado direto do Instagram, então eu lembro de ser uma geração Z dizendo, eu não preciso aprender essas coisas porque elas não são necessárias realmente pra mim no trabalho. Agora eu tô começando a ser como analista e passaram a ser no início da vida adulta por motivos pessoais, mas de início realmente eu sinto que principalmente essas ferramentas mesmo são muito mais distantes da minha geração. E para pegar um pouquinho também uma coisa mais específica, na matéria do Verge, eles trazem o relato de um cara, Guarim Zapata, que ele é um organizador. Trabalho dele. Imagino que deve ser tipo aquela Marie Kondo do Netflix, né? Então ele tem essa coisa de organizar tudo. Ele fala que ele enxerga o computador dele como se fosse um armário, aqueles gabinetes com gavetões que você vai colocando as fichas e organizando tudo de forma hierárquica, né? E aí ele fala que a geração atual, ele acha que a geração atual, aqui são muitas opiniões, né? Ela enxerga como se fosse tudo misturado dentro de um baldinho. Ele pensa tudo, quando ele vai mexer num arquivo, ele pensa em, tem hierarquia de pasta, você tá num programa, num aplicativo, ele tá enxergando isso por trás do programa. Mas a geração atual não, ela enxerga como se fosse um balde que tá tudo dentro, então ela não se preocupa em organizar e ela nem sabe trabalhar organizando pastas e essa habilidade meio de hierarquia, sabe? Isso é algo que você tem também? Você aprendeu isso ou não? Você não passou por essa fase? Assim, eu sinto que eu tive uma época, eu penso isso muito pra foto, por exemplo.
Teve uma época ali, quando eu era adolescente, que eu cheguei, vou organizar as minhas fotos, porque entrou aquela coisa de, todo mundo precisa ter backup das coisas pra não perder os arquivos. Teve aquela época de começar a surgir essa preocupação. E eu lembro de organizar as minhas pastas de fotos no meu primeiro notebook. Mas eu confesso que eu tô com esse meu notebook de agora, acho que desde o meu início no TB, então já faz uns anos. Eu disse pra mim mesma em algum momento que eu ia organizar a minha pasta de downloads e de coisas que eu puxei do antigo notebook. E até hoje isso não aconteceu, porque eu tenho o Google Fotos. E o Google Fotos é perfeito, ele me coloca o rosto das pessoas, ele me coloca as datas, ele coloca tudo que eu preciso. Então eu sinto que realmente essa necessidade mudou, e esse fazer mudou. Eu realmente não consigo enxergar as minhas pastas do notebook, por exemplo, como uma gaveta com arquivos. Eu tenho coisas específicas, muito específicas, que eu cheguei a fazer isso, mas grande parte das minhas coisas está perdida na pasta de downloads. E para não dizer, é algo que realmente não faz parte do meu dia a dia fazer essas organizações, eu noto que para outras coisas isso acontece. Então, por exemplo, o meu navegador, ele tem as abinhas separadas, as pastas de links. Links eu sinto que é uma coisa que talvez seja uma tendência maior nossa organizar. Então, todos os links na minha barra do navegador, o Instagram, ele oferece a possibilidade de organizar por pastas os rios que a gente salva, e eu faço isso muitas vezes. Nossa, é verdade, né? E eu tenho isso no TikTok. O meu TikTok, eu faço muito aquela coisa de eu sou aquela pessoa que pesquisa, eu quero ir num restaurante, quero ir em alguma coisa na minha cidade. Eu uso o TikTok muito pra isso. Receita eu uso muito. Então, isso eu separo em pastas, porque o TikTok também tem isso. A gente pode separar em pastas. E nessa parte de salvos, o algoritmo deles ainda não ficou bom o suficiente pra ele fazer isso por mim. Então, talvez se ficar bom o suficiente, eu não veja mais essa necessidade. Mas, por enquanto, ainda é uma coisa que eu noto acontecendo. Eu acho que esse negócio de pasta, todo mundo deve ter uma pasta no desktop, pelo menos, de bagunça, né? Alecrim, já deve ter passado por isso também. Aquela pasta bagunça que você joga tudo que tava no desktop. Perdi a mão. Não vai dar pra organizar isso aqui. Cria uma pasta, move tudo, pasta bagunça. Eu desisto. E eventualmente tem casos mais críticos, a Ana Marques já comentou aqui no Tecnocast mesmo, que ela criou uma pasta bagunça 2 dentro da bagunça 1 e moveu pra lá a pasta bagunça, enfim, porque ela já tava com mais bagunça juntando no desktop. Enfim, então eu acho que eventualmente todo mundo acaba caindo nessa. Não é um problema só da Gen Z, mas é interessante ver que a gente cresceu sendo treinado com esse método. Mas será que não era porque a tecnologia era mais complexa e de repente ela foi ficando mais fácil também? Mais simples de usar? Olha, se alguém ainda consegue colocar o nome bagunça na pasta, já tá no avanço, porque eu nem isso. Eu crio, quando eu uso o Windows, ele coloca nova pasta, depois aparece nova pasta 1, nova pasta 2, e assim por diante. Cara, você não renomeia, você mantém nova pasta? Nem cara, isso. É um bárbaro, cara. Uma tristeza. Não, é só quando a bagunça é grande, né? Porque aí chega uma hora que você tem que fazer isso por questão de saúde mental, né? Você tem que organizar, senão você se perde todo. Mas se dependesse de mim, não organizaria. Só quando a situação tá crítica mesmo. Mas é bem isso. Mas o que os olhos não veem, o coração não sente. Mas eu vejo isso como... É bem isso que o Mobilon comentou, de ser... É uma mistura de fatores, né? Porque a gente... Olha, eu sou de 83, eu tenho 40 anos, agora em 2024 eu vou fazer 41. Provavelmente eu sou mais velho do TB. E eu acho que eu acho que você tá também no limite ali de millennial, cara. Eu acho que, se eu não tô enganado, o ano em si de cada geração, o ano que começa e termina, dependendo da fonte que você consulta é diferente, mas eu acho que millennial é de 83 até 96. Então, se for esse o caso, você tá na raspa ali. Mas enfim, o fato é que eu sou de 83, então isso me colocou numa situação de acompanhar muitas mudanças, né? Inclusive, quando eu fiz o primeiro cursinho ali de computação, de informática, né? A gente usava muito esse nome. Eu fiz junto também datilografia. Eu aprendi a digitar numa máquina de escrever. Então tinha lá todo o exercício, né? Que você fazia S, D, F, G, e depois você tinha uma alavanquinha na máquina, né? Pra mudar de linha. A vantagem disso é que, assim, hoje eu digito usando todos os dedos, né? A maioria das pessoas usa só os indicadores. Geralmente você vê a pessoa ali catando milho, né? Mas eu felizmente consegui fazer parte da geração que consegue usar todos os 5 dedos de cada mão para digitar. Isso aconteceu justamente por essa questão de transição. A computação pessoal, quando a gente pensa no desktop, né? Aquele PC que você tinha em casa, que você colocava até a capinha nele, né? Que você tinha
tinha o kit multimídia, né, que você colocava as caixinhas de som e tudo mais. Aquilo surgiu numa época em que o computador pessoal ficou mais acessível, então você tinha condições de ter um na sua casa. Até então, o máximo que você tinha era no escritório, então você tinha que, se você trabalhasse num banco, ou se você trabalhasse numa corretora de seguros, você tinha maiores chances de ter acesso a esse computador, mas em casa era mais raro. E depois começou a ter em casa. E nessa coisa de você ter o computador em casa, aí começou a mudar os hábitos da gente, porque, bom, primeiro a gente passou a ter um cantinho da internet, né? Então você queria acessar alguma coisa, qualquer coisa, você queria comprar alguma coisa na internet, mandar uma mensagem para alguém via ICQ ou via MSN Messenger, você ia lá onde estava o seu computador, conectava a internet, fazia o que tinha que fazer, depois desconectava. E via se a pessoa tava online, tá? Tem esse detalhe também, viu? A Laura tá fazendo muitas caras aqui, eu queria que todos estivessem assistindo as reações. Mas você tinha que ver se a pessoa tava online pra conseguir conversar com ela, não é igual hoje que você manda o zap e ela vê a hora que ela quiser. Exato, e isso foi um dos adventos que a minha geração passou. Teve o outro que foi o do celular. O celular, primeiro ele começou como efetivamente um telefone portátil, ou seja, um aparelho que você usava para ligar para alguém, para conversar por voz. Então a gente começou a ter isso com aqueles Nokias, os Motorolas, tinha também alguns aparelhos que eram, por exemplo, tinha o telefone da Xuxa, sabe? Uma coisa mais comercial para atrair o público mais jovem da época. Esse aí eu conheci. Tá vendo? Não é algo também tão distante assim da nossa realidade atual, né? E depois a gente teve uma segunda transformação, um segundo período de transição, que foi pegar esse celular que era simples e passar para algo inteligente, que é o smartphone que a gente conhece hoje. Só que nesse período de transição, ele foi meio complicado porque a experiência que a gente tinha era com PC. Então, os primeiros modelos, aqueles handhelds ou pocket PCs, por exemplo, eram aparelhinhos que a gente tinha, era um computador de mão, a gente falava isso na época. Tinha até uma canetinha que você colocava na tela ali para tentar simular o máximo possível uma experiência móvel, mas essa experiência era ainda baseada no que você aprendeu com o PC. Então, por exemplo, o Pocket PC era baseado no Windows C, que era um sistema operacional que surgiu, se eu não me engano, em 1997, criado pela Microsoft para funcionar em dispositivos portáteis ou em dispositivos, esqueci o nome, que a gente embarcados, né? Então, por exemplo, você tinha ali um aparelho que executava uma função muito específica, a gente chamava ele de dispositivo embarcado. Então, a Microsoft, nesse ponto, inclusive, vários parênteses aqui, porque a Microsoft ela foi completamente inovadora em começar a pensar nesse segmento antes mesmo da gente estar falando de ter smartphone. São 10 anos antes do iPhone. Se você parar, né, fazer a conta aí. E só que eles mesmos não acreditaram muito na ideia deles. Foi parecido com a ideia da Kodak com a câmera digital, né? Desenvolveu, mas ficou aquele projeto que foi sendo arrastado, não viram muito potencial, insistiram muito tempo nessa ideia do PC na mão, pastas e janelas pra você... Tinha um botão de fechar, Laura, não sei se já chegou a usar o Windows Mobile, mas era um celular que as janelas tinham um botão de fechar, igual no computador. Xizinho. Nossa. Tinha um xizinho em cima. Era bizarro. Laura, imagina o seguinte, você abre uma janela, qualquer aplicativo do iPhone ou do Android, e aí pra você fechar ele, você tem que clicar um xizinho. Imagina como isso seria estranho. Imagina você vai postar uma foto, eu lembro de fazer isso. Você entra no Twitter pelo navegador Internet Explorer, aí você seleciona o campo assim pra abrir a foto, e ele abre tipo o Windows Explorer para você navegar até a pasta, encontrar a pasta da câmera, selecionar a foto, aí se toca, isso tudo com interface web, não era interface otimizada para celular. E aí ele fazia o upload e aí você postava. Era assim que a Microsoft imaginava o celular naquela época. Caramba. Eu só ia dizer que assim, eu cheguei a ter, por exemplo, celular de caneta. Eu cheguei a ter celular, inclusive, que ainda não era colorido, mas muito por aquela coisa, muito criança, então era pra jogar joguinho. Então, eu não sei se eu cheguei a experienciar isso de fato. Muito provavelmente, se eu tive esse celular, eu só era muito nova pra sequer parar pra prestar atenção no que tava acontecendo. Eu só queria empurrar minha bolinha ali pelo labirinto. Mas essa parte do Twitter é muito louco, porque eu tava lembrando disso outro dia, até
até antes do José vir com a ideia dessa pauta, é realmente isso, a geração hoje em dia, você entra no Instagram pra postar uma foto, o aplicativo simplesmente exibe pra você a lista de fotos que você tem. Você não tem que navegar até algum lugar pra encontrar, tipo, a sua pasta de mídia, né? O aplicativo é uma coisa só, né? Uma experiência sem fricção, uma coisa que já tá na sua cara ali, o que você precisa. É o balde que o cara fala no texto. Mas eu não sei se eu concordo com a ideia do balde no sentido de pasta. Eu acho que o jovem nem pensa em pastas, entende? Eu acho que esse é o ponto. Bom, Laura tá aqui pra me corrigir, né? O jovem, acho que ele não pensa em termos de pastas, porque até o pensamento de pasta é da nossa geração. Hoje em dia é simplesmente, sei lá, diretórios. Tá ali. É um aplicativo de fato... Tá ali as fotos, é um aplicativo de documentos, estão ali os documentos. Você não pensa em organização, em estrutura de diretório, nada disso. As coisas só estão lá. Tem aquilo de, às vezes, vai ter o aplicativo que ele vai ter a própria organização dele de pastas, que nem eu comentei do Instagram, do TikTok. Mas, realmente, pensar em pastas da mesma forma, muito provavelmente não. Não é uma coisa que a gente vai... Talvez tenha a questão de que o meu Google Fotos, por exemplo, ele tá organizado em pastas. Ele tem a pasta de download, ele tem a pasta das coisas que eu edito por um aplicativo específico. Sim. Mas também tem a questão de que não fui eu quem criou essas pastas. Sim. Ele já fez isso pra mim. E não tem uma hierarquia, por exemplo, eventos sociais. Dentro de eventos sociais você coloca formaturas, casamentos, blá blá blá. Aí dentro de casamento você coloca Ana e Enzo, sei lá. E aí dentro de... Quer dizer, Valentina e Enzo. Aí dentro de Valentina e Enzo, aí você coloca vídeos e fotos, né? Eu acho que é assim que essa galera mais antiga pensava. Hoje em dia, com inteligência artificial e Google, eu mesmo já não uso mais isso há bastante tempo. Acho que pelo menos uns 8, 9 anos, 15 ou 14, que eu comecei a usar Google Fotos, arrasto tudo lá pro navegador, no celular é automático, né? Sim. E ele faz tudo por mim, então eu nunca mais mexi com pasta para fotos também. Eu falei agora há pouco que os primeiros dispositivos móveis que a gente usou, que tinham algum nível de inteligência, né, no conceito de dispositivo inteligente que a gente conhece hoje, ele tentava imitar a lógica de um PC, de um desktop. Mas antes disso, a gente precisa entender o que o desktop tentava imitar. E era a lógica que a gente tinha de organizar as coisas no ambiente analógico, digamos assim, no ambiente físico, né? A lógica era o seguinte, quando você não tinha um computador como algo rotineiro, que era parte do seu dia a dia, você tinha lá uma pasta, uma gaveta em que você colocava pastas para organizar seus documentos. Se era uma empresa, efetivamente tinha arquivos que eram aqueles armários, que aliás até hoje existe, que são aqueles armários de ferro que você puxa a gaveta e tem aquele monte de pastas no sentido literal mesmo, são pastas em papel ou de plástico, mas eram pastas. Tipo o íconezinho do Explorer, dos documentos no Windows. Então, imagina que aquilo era live action. Exato, era real. Saca? Tô falando aqui uma linguagem dos jovens, enfim, é live action. Sacanagem. Então o desktop tentou imitar essa lógica e por muito tempo funcionou, porque era o que a gente conhecia em termos de organização de documentos, em termos de organização de tarefas, né? Porque a gente precisava executar as nossas atividades seguindo uma lógica. Então, o desktop, de alguma forma, tentou fazer esse mesmo processo, de modo digital, obviamente, e eletrônico, e conseguiu. Então, quando a gente começou a ter o computador em casa, essa lógica ou também, não necessariamente em casa, mas também com mais facilidade em escolas ou no escritório, essa lógica de ter tudo organizado em pasta, os seus documentos, os seus processos, não era uma realidade para todo mundo também. Então você tinha um choque. Quando você chegava pela primeira vez no trabalho, ou na faculdade, ou em qualquer ambiente que você precisaria usar o computador, você podia ter essa dificuldade em usar o equipamento justamente porque você não estava acostumado com essa lógica. Então, a gente tinha em mente naquela época que era muito importante você fazer cursos de informática. Da mesma forma que a gente valoriza hoje um curso de idiomas. Hoje você precisa de inglês e todo mundo sabe disso. E naquela época você tinha também essa noção do que inglês era importante, óbvio, mas também tinha um pensamento parecido com relação à informática. E isso era tão disseminado que coisa de 15, 20 anos atrás, você encontrava escola de informática em tudo que é esquina. Era SOS Computadores, Sim. Microcamp, Databyte, Microlinks.
Todas essas empresas existem ainda hoje, só que elas não têm o alcance que tinham naquela época. Eu dei aula de informática numa escolinha. Olha, tá vendo? Eu dava aula. No ano da fundação do TB, 2005, eu tava dando aula. Inclusive, teve uma época que eu lembro que eu coloquei o TB como página inicial padrão em todos os computadores do laboratório. Marketing de Olha aí. guerrilha. E era marqueteiro, olha aí. 2006, primeiro ano ali. Cara, essa coisa dos cursos, eu lembro que quando eu era adolescente, morava em Niterói, região metropolitana do Rio de Janeiro, era muito comum, bom, tinha vários cursos ali no centro da cidade, e aí o que acontecia? Ficava uma galera que trabalhava nesses cursos com pranchetas recolhendo dados de estudantes que passavam. Normalmente estudantes de colégio público, porque você conseguia ver pelo uniforme, e eu estudava em colégio público. Então, uma vez eu fui parado assim, oi, a gente é do curso XPTO, e, cara, a gente tá aqui recolhendo os dados e tal, pra você concorrer a um curso de informática. E aí eu dei os meus dados, beleza, e me ligaram, eu fui sorteado pra ter o curso de informática. E aí, quando chegou na hora, era um curso super básico, e na verdade eles queriam me empurrar o curso mais caro. E aí meu pai tava comigo e não gostou muito, meteu o pé. Depois um outro curso me abordou e fez a mesma coisa. E um terceiro depois. E assim, da quarta ou quinta vez que eu recebi a ligação dizendo que eu fui sorteado, eu passei a perceber que talvez não tenha sido um sorteio. Talvez eles só ligassem pra todo mundo que se cadastrava lá com eles. Mas era meio que, tipo, era um negócio, cara. Tipo, todo lugar tinha o seu curso e várias unidades diferentes. E todo mundo tinha que fazer um curso de informática. E o interessante eu, jovenzinho ali, aos 12, 13 anos, fiz o mesmo curso do meu pai. Meu pai fez um curso de informática, aquele basicão, né? Windows, Office, internet e tal. Eu fiz o mesmo curso que ele, sabe? Então, tipo, havia uma elasticidade maior na faixa etária de pessoas que estavam se familiarizando com aquilo. É porque era uma mudança de paradigma que era muito intensa. Então todo mundo, mesmo que uma pessoa que tinha pouco conhecimento, tinha essa noção de que a gente tá chegando na era da informática, na era do computador, na era do digital. A era da informática, cara. Né? Eu me sinto com 114 anos falando essas palavras, a era da informática. Mas aí as pessoas entendiam que era aquilo que ia vigorar na rotina de todo mundo, então era muito comum que até pessoas de mais idade fossem atrás desses cursos. E muitos desses cursos eram bons, porque você fazia exercícios que efetivamente ensinavam a você ter alguma autonomia com o computador. Então você tinha desde aprender a criar pastas, a pegar a época anterior, um pouquinho da época anterior, que era quando a gente não tinha interface gráfica, que a gente usava o DOS, então você tinha que usar linha de comando, então você aprendia algumas coisas ali, usar o CD para entrar numa pasta e tudo mais. Você aprendia até um pouco, dependendo da qualidade do curso que você tinha, a resolver alguns problemas do Windows, que naquela época, né, era a época do Windows 95, 98, ele era muito instável, então era muito comum ter tela azul, o computador reiniciar sozinho, então você aprendia algumas coisas para lidar com isso, né? Inclusive, algo que eu tenho até hoje, que é ficar salvando um arquivo, né? Se bem que hoje a maioria dos aplicativos salvam automaticamente, mas na nuvem. Na nuvem, exato. Mas era uma coisa que eu criei porque era traumatizante, né? Você tava lá trabalhando num texto há 2 horas, aí reiniciava do nada, assim, do nada. Nossa. Era efetivamente do nada. Quem trabalhava ali com Corel, do Corel 8 ao Corel 11... E, cara, você tá quebrando a cabeça pra pensar numa arte, de repente você tem uma inspiração e você entra no hiperfoco e esquece até de salvar. Faz a arte inteira e pau, dá crash no Windows. E, cara, perde tudo. Você tem que começar do zero. Pelo menos a ideia você ainda tem, né? Você vai ter que começar do zero, mas você já sabe onde você quer chegar. Mas era muito frustrante. E vocês falando de curso de informática, eu tô tentando lembrar se meu primeiro contato... Eu tive algumas fases, assim... Teve um tio meu que ele tinha um computador. Eu não lembro se era o Apple II, talvez seja o Apple II, mas eu lembro só de mexer em uma linha de comando. Assim, botar a mão. Me sentou no colo dele e deixou eu... Ah, legal. Isso, tá bom, já brincou, vai embora. Eu tive esse contato, que não sei se nem se conta, eu só lembro de ver aquilo na minha frente. Depois eu lembro na escola, eu ganhei uma bolsa numa escola particular, porque minha mãe é professora, e ela foi contratada e tal, aí entrou aí minha irmã. Saímos da escola pública para essa escola particular e lá eles tinham aulas de informática. Eu lembro que a aula de informática era basicamente um laboratório assim com computadores na sala toda, assim, nas paredes, e você ficava brincando com aquele joguinho da tartaruga. E quem aí conheceu o joguinho da tartaruga? Você vai dando comandos para a tartaruga se movimentar, é um DOS, assim, você vai dando comandos para ela se movimentar. Né? Era logo alguma coisa ou eu tô enganado? Eu não lembro, se alguém lembrar aí também, porque eu queria
lembrar do nome disso, mas você vai dando comandos, tipo assim, mova para frente, mova para o lado, em DOS, e a tartaruguinha ia andando na tela, e aí o objetivo era fazer figuras, tipo, então desenhe um quadrado, ande para frente, vire para a direita 90 graus, ande para frente tanto. Então esse foi o contato que eu tive com o computador na escola. E depois em casa, meu pai, ele começou a trabalhar com fotografia, com filmagem de casamentos, e aí, eventualmente, ele acabou comprando um 286 com uma Gembox, assim, uma mesa para edição, fitas ainda na época, e ele usava o computador para fazer gerador de caracteres, então a abertura ali, né, os caracteres passando na tela e tal. E aí teve uma vez que ele instalou aquele joguinho de DOS também do Robocop, que ele vai andando, tipo, no cenáriozinho assim, você pode atirar para cima e para baixo e tal. Enfim, esses foram os meus primeiros contatos com o computador lá, sei lá, começo dos anos 90, isso. Bem no começo dos anos 90. Laura, você lembra quando foi seu primeiro contato com o computador ou tipo, sempre teve lá? Eu lembro porque eu tive um irmão mais velho. Então, meu irmão, ele também é considerado Gen Z, mas é bem no início ali, ele é de 97. Então, ele tinha um computador de mesa no quarto dele e ele viveu a questão de ir pra Lan House e tudo mais. Não sei exatamente tudo que ele viveu, mas eu sei que ele viveu muitas coisas que eu não vivi. E eu tenho uma foto, porque desde criança eu tinha aquela coisa de, eu quero escrever, eu quero trabalhar com alguma coisa nesse sentido. Então eu lembro que a gente teve que fazer um trabalho de escola que precisava tirar uma foto e pensando na nossa profissão do futuro. E aí a minha mãe me colocou no quarto do meu irmão, ali fingindo que eu tava teclando no computador dele. É o único momento em que eu me lembro de fato ter sentado naquela mesa pra usar aquele computador de mesa dele. Deve ter tido outros. Mas eu sei que eu tive esse contato muitas vezes por conta dele e que aí eu via ele usando as coisas mesmo que eu não necessariamente usasse. Mas aí como é que foi, conforme você começou a se entender como gente, aí você já foi pra um celular? Você falou que começou nos celulares ainda, não nos smartphones, né? Na verdade, quando eu comecei a me entender como gente, assim, eu digo que os meus primeiros celulares, eles realmente eram muito pra brincar. Demorou um tempo pros meus pais eles me darem um celular com um chip, por exemplo. Então tinha aquele tipo de preocupação. Era mais pra joguinho. Então eu lembro que teve uma idade ali, acho que uns 12 anos talvez, que eu decidi comprar um notebook pra mim. Porque aí comecei a juntar dinheiro lá e tal, meus pais me ajudando. Então aí eu comprei um notebook pra mim. Eu não me lembro muito das minhas experiências daquela época, do quanto que eu usava meu notebook. Eu acho que eu não usava muito, eu devia usar só pra trabalho de escola. E eu lembro de já ter tentado usar programa de edição de vídeo do Windows com aquele notebook em trabalho de escola. Foi o mais antigo de programas do Windows que eu me lembro de usar. Movie Maker? Deve ser o Movie Maker. Eu acho que era ele mesmo. E o mais vívido, tentando lembrar, assim, época que eu realmente usei, foi o fato de eu ter tido MSN, e aí já entra em questão de entrar com rede social. Eu tive MSN, não usei muito, tive Orkut, também era só pra joguinho. Aí chegou o Facebook. O Facebook, eu lembro que eu comecei a usar de fato como rede social. E aí eu usava muito Facebook no notebook. Eu comecei usando ele ali, e eu lembro que, inclusive, quando passou a ser a questão de todo mundo usar no aplicativo, eu odiava usar o aplicativo do Facebook, porque separava o Messenger do aplicativo, a rede social, o feed. Então, pra mim, era muito confuso. Pra você era legal ter o Bubble ali do lado já, a janelinha de conversa. Eu me acostumei muito com aquilo. Então, eu parei de usar o Facebook muito, inclusive, por ele ter criado o Messenger separado. E pra mim, deu, assim. E aí foi que eu comecei a usar mesmo. Pra mim deu de Facebook. Escândalo de privacidade, não tem problema. Agora, o Messenger ficar separado, não... E eu só queria comentar... Inclusive, não foi combinado, mas essa gravação de hoje, a Laura é a única que tá pelo celular. Todos os idosinhos aqui estão pelo computador, né? Os micreiros aqui. A Laura não conseguiu configurar pelo computador, mas aí não é culpa dela, né? É culpa do fone de ouvido que tá dando problema mesmo. Mas uma curiosidade do dia. Mas é interessante esse último relato da Laura a respeito do uso, da experiência dela com o notebook, porque eu acho que é nesse ponto ali que a gente começa a notar, digamos, esse conflito de gerações em termos de conhecimento computacional. Porque, veja, a gente, da minha geração,
a gente precisava do PC para fazer tudo que é feito hoje no celular. Se você tinha que comprar online, ouvir música, mandar mensagem para alguém, você dependia do computador. Você tinha que ir lá no seu cantinho da internet, ligar lá o seu PC com o kit multimídia e a capinha de plástico ali para proteger o teclado e o monitor e você usava a partir dali. Até hoje eu não sou muito fã de comprar coisa no celular, cara. Pois é, porque a tela maior deixa a gente mais confortável pra comprar, né? Mas eu acho que isso também tem a ver com as nossas experiências, porque a gente aprendeu a usar tudo com uma tela maior, então a gente sabe que é mais confortável. E quem aprendeu a usar tudo com uma tela menor, obviamente que tá tão acostumado com isso que não vê problema. E se a gente pensar de maneira geral, o computador ainda tá aí disponível, ele ainda é muito usado, né, o PC, só que ele tá mais direcionado a tarefas específicas. E aí, você pega os jovens, falando novamente dos jovens em geral, né, eles não necessariamente não usam PCs porque eles acham que isso é ultrapassado. É que eles nunca precisaram, ou precisaram muito pouco. Aí quando eles chegam na faculdade ou arranjam um emprego, eles são colocados diante desses cenários em que as tais tarefas específicas devem ser realizadas no computador. Aí que começa a ter problema. Então, a gente tem esse conjunto de experiências que vão moldar o que a gente sabe fazer ou não. E aí começa a ter, como essas experiências elas variam, você vê que a gente tá falando aqui que a gente é mais prático pra gente comprar no computador porque a tela é maior e tal, e de repente pra Laura não seja, talvez pra ela seja mais fácil comprar no celular porque ela já tá ali mais acostumada aos aplicativos, sei lá, de AliExpress, Shopee, etc. Mas o do Mercado Livre pra mim é moleza no celular, já tô acostumado. É realmente muito bom, muito fácil, eu entro lá, clico, compro, de boa. Mas AliExpress ainda dou aquela fuçada, às vezes eu compro pelo celular também, mas do resto, não, é pesquisa no computador, abrir várias abas e decidindo o que eu quero comprar. A Laura botou a mão na boca, não sei, eu quero entender o motivo, porque eu tenho uma amiga da Gen Z que outro dia me falou no celular, tipo assim, e aí, o que você tá fazendo? Ela falou assim, tô aqui printando umas coisas que eu achei bonitinha, que talvez eu queira comprar depois. E ela vai printando as coisas no celular e salvando na galeria pra depois voltar e consultar. Pra mim isso é, assim, uma bagunça inconcebível. Cara, faço muito isso, mas eu me apavorei foi com a questão de abrir 1000 abas ainda por cima no computador. Quer dizer, pra mim não faz sentido parecer mais fácil abrir 1000 abas no computador pra escolher. Você tá pesquisando, você abre os produtos em nova aba, e aí você vai olhando cada uma das abas, esse aqui eu não gostei, esse aqui eu não gostei, e vai fechando, né? E aí decide qual você quer, esse aqui eu vou comprar. No melhor dos mundos você vai fechando. Normalmente a gente deixa aberto, esquece e fica... Nossa, tá lento o Chrome por alguma razão. Preciso reservar um hotel e eu criei um grupo aqui no meu Chrome porque pra gravar não ia dar. Tinha, sei lá, 20 abas abertas aqui porque eu tava pesquisando um hotel em São Paulo. Aí criei um grupo no Chrome, agrupei as abas, terminando aqui eu vou abrir esse grupo pra escolher o hotel que eu vou ficar. Cara, se eu preciso usar mais de um site, por exemplo, aí realmente fica mais complicado. Aí eu acho que eu ainda prefiro o computador. A não ser que eu esteja ali no estágio, talvez, da tua amiga, de ainda nem saber direito se eu vou querer comprar o que eu vou querer comprar. E aí eu não tenho uma conta naquela loja, naquela coisa. E eu vou printar ao invés de salvar. Mas eu fico pensando em vezes que eu comprei da Shein, por exemplo, que eu tava, esse produto, ou esse produto, ou esse produto. Cara, vai tudo pro carrinho. Eu acho muito mais... Vai tudo direto pro carrinho. O carrinho, ele vira um carrinho com 20 produtos, chega no final aquele número enorme, e aí a gente escolhe, não, vou tirar esse, vou tirar aquele outro, vou tirar aquele outro. Caraca. Então, é mais ou menos essa experiência, assim. E se você se embananar e clicar em comprar com um clique? Eu jamais clicarei neste botão na minha vida. Essa é uma frase que não pode ser dita. Não vou bater na madeira aqui só pra não atrapalhar o áudio, mas não. Ou então a pessoa controla pelo cartão, né? Coloca já o limite no cartão de R$50, que é pra dar pra comprar só um produto. Não tem esse problema. Cara, essa coisa do usar o computador para certas coisas e o celular para outras, e a gente ter a preferência, às vezes, de uma tela maior e tal, acho que por ter essa formação de se sentar e ir para um lugar específico. Primeiro que tem eu vi algumas pessoas usando esse termo na internet, eu achei até bonito, que é sentir falta de quando a internet era um lugar. Né? Você se sentava, não, agora eu vou pra internet. Eu não estava antes, agora eu vou entrar na internet. Esse é um conceito que não existe mais para ninguém hoje. Só que voltando para a questão do
celular em si, que é a interface pela qual a gente está na internet o tempo todo, queria pegar aquelas hipóteses que eu falei no começo, né? Tipo, não, a Gen Z tá usando pior os computadores, não tá sabendo usar porque é muito tempo no celular, né? Aí a gente pegou alguns dados aqui do Brasil, né? Tem a pesquisa TIC Domicílios, né? Eles veem ali ano a ano o número de pessoas acessando a internet no Brasil, separam em faixa etária e tal, e tem algumas visualizações possíveis do que eles colocam. A gente estava dando uma olhada, né? Sobre isso. A gente viu até em algumas reportagens falando, porque a pesquisa diz que pessoas de 16 a 24 anos, que aí é Gen Z mesmo, 100% delas usam o celular para acessar a internet e 60 e poucos por cento usam televisão, que deve estar falando de streaming, né? Naturalmente, como a gente é para isso que a TV serve, a internet na TV, né? Para o streaming, sobretudo. E, 48% usam no computador. Então beleza, tem uma diferença aí e tal, muito mais no celular, e então isso seria uma explicação. Mas aí se você vai ver os dados mais completos, e você, por exemplo, vai para a faixa etária seguinte, que é 25 a 34 anos, ou seja, regula aí mais ou menos millennial, quase 100% usa no celular também, então a diferença aí é nenhuma. Uma porcentagem maior utiliza na televisão. A porcentagem que utiliza em computador, seja notebook ou computador de mesa, é tipo 52% mais ou menos. Então é de 52 para 48. Não tem uma diferença muito grande, saca? Então, essa coisa de que não, é o uso muito exacerbado do celular, não me convence. Acho que, tipo, pelo menos pelos dados dessa pesquisa, tá todo mundo mais ou menos ali na mesma, sabe? Utilizando na mesma intensidade os vários dispositivos possíveis pelos quais a gente acessa a internet. Então, acho que tem a ver com mudanças maiores na lógica de como a gente usa a internet e computadores de modo geral, que são mudanças, às vezes, até culturais e tal, que passam um pouco pelo que o Alecrim falou sobre, antes tinha um arquivo de verdade e eu conseguia fazer essa analogia com o mundo real. E hoje esse arquivo não existe, entre aspas. Tipo, as pessoas não têm mais a necessidade de fazer essa analogia com uma coisa do mundo real para usar um computador ou um celular. Enfim, o celular é um computador também. Então, o mundo mudou de várias maneiras diferentes e, naturalmente, a maneira como nós utilizamos esses dispositivos mudou também. E aí, as pessoas mais jovens que já nasceram com esses dispositivos mais popularizados, naturalmente, elas vão ter comportamentos diferentes ao utilizá-los. Então, acho que a chave tá, tipo, nos comportamentos em si que foram se desenvolvendo e não necessariamente usar mais o celular. Tipo, todo mundo usa igualmente o celular. A gente tá o tempo inteiro no celular. Eu tô agora usando o computador, mas eu estou no celular também. Eu tô na internet no celular também. Então, não é só isso, né? Tipo, o celular não é esse culpado fácil que a gente pode apontar como você é a culpa da Gen Z não saber usar computador. Sabe? Mas eu acho que tem a ver com a evolução tecnológica. E eu arrisco dizer também que talvez o jovem nem precise. Tá, vamos dizer que uma parte da Gen Z ainda precise. A Laura, por exemplo, tá trabalhando aqui com achados, tem relatórios, tem umas coisas que ela faz ali que ela precisa do Excel e tal, mas boa parte do trabalho dela nem envolve mexer com pasta. No máximo, o Google Drive da empresa, que às vezes tem algum arquivinho... Aliás, nem isso, né, Laura? Até a parte de assets do TB, por exemplo, logo, frame que a gente usa para colocar ali no post do achados, tipo, essa oferta tá boa e tal. Então, no Notion, o designer coloca no Notion, ela vai lá, pega o negócio, abre pelo celular e edita pelo celular. Tem alguns cargos que você ainda vai precisar utilizar esse modo de organização mais antigo, vamos dizer assim, de hierarquia nas pastas ou de Excel, mas a gente está no ano da IA. E assim como o Google Fotos resolveu o nosso problema de organizar as fotografias, eu acho que vem muita coisa por aí também por conta da IA. Eventualmente, a tecnologia vai ficando cada vez mais simples e essas coisas que a gente está acostumado a fazer nem vão ser mais necessárias para as próximas gerações. Um exemplo interessante dessa mudança de paradigma, por mais que essa frase seja clichê, é o Access, o Microsoft Access. Quando eu fiz lá os cursinhos de informática, que incluíam um pacote Office, o Access, que existe até hoje, mas quase ninguém lembra dele, era muito importante você aprender a mexer nele, porque, por exemplo, se você tinha uma pizzaria de bairro, um mercadinho de bairro, você conseguiria criar sisteminhas, entre aspas, para ter ali uma lista de cadastro de clientes, de fornecedores, de pagamentos a fazer ou pagamentos para receber, enfim. E hoje você não precisa disso. Você procura um aplicativo para o celular, você já vai achar ali algo que é online, que é algo que você vai acessar tanto no celular quanto no PC. Você precisa só do acesso à internet e geralmente com custo baixo, porque é um serviço, muitas vezes, de assinatura. Então, aquela necessidade que a gente tinha do Access como uma ferramenta para criar sisteminhas, novamente entre aspas, caiu por terra. Tanto é que quase ninguém hoje conhece o Access, entendeu? Então,
vai tendo essa mudança de acordo com que outros recursos vão surgindo, e esses recursos são mais práticos ou mais facilitadores. A IA, a gente está falando de IA generativa hoje, por conta do chat GPT principalmente, mas você já vê a Microsoft incorporando isso no Word, no Excel, porque sabe que é essa tendência e, obviamente, Sim. que ela não quer perder esse mercado que é o Office. Então, tem essa necessidade de adaptação que ela acontece de acordo com que os recursos se tornam acessíveis. Quando eu falo acessível, é no sentido de que até uma pessoa que não teve muita experiência, consiga usar com um baixo nível de aprendizagem, ou seja, ela não precisa fazer uma faculdade para aprender a usar aquilo. Então essas mudanças vão acontecendo de maneira natural até. Então não dá pra gente ficar... Talvez a gente possa sentir alguma nostalgia, alguma saudade de como as coisas funcionavam antigamente, mas aí considerar que isso é um desvio de caráter, falta de inteligência, falta de interesse, já é um vício, né? Já é uma Acho que, coisa... até por isso que eu falei na introdução daquela forma, né, que o digital tem nuances. Eu acho que o que a gente estava acostumado a chamar de nativo digital é o nativo digital da nossa geração. Não é nativo porque a gente não nasceu, né, já com essas coisas funcionando. Mas o Gen Z hoje, ele domina a tecnologia tão bem quanto a gente. Só que o que ele domina é um recorte diferente do que a gente chama de tecnologia. E tá bom também. Eu acho que daqui 6 anos a gente vai estar gravando um Tecnocast sobre as pessoas não saberem o que é fórmula no Excel, ou o que é um slide no PowerPoint. Porque a IA generativa vai fazer isso bem. E vai estar acessível para todo mundo. Já existe, já funciona, mas é início de tudo agora. Daqui 5, 6 anos, o jovem que está hoje, o Gen Z que está hoje com... Gen Z ainda, né? Nasceu antes de 2010... Tá com 14, vai. Então já seria talvez o Gen Alpha. Então vamos dizer que tá hoje com 12 anos. Daqui 5, 6 anos vai estar com 17, 18 anos. A gente vai estar fazendo Tecnocast falando que essas pessoas estão indo pro mercado de trabalho e não sabem criar um slide, não sabem fazer uma fórmula. E sabe, dane-se, não precisa saber mesmo. A tecnologia evolui para isso, para facilitar o uso e democratizar também. Tem outros meios de conseguir fazer as mesmas coisas. Ah, mas o astrônomo precisa mexer com centenas de arquivos e tal. Beleza, cara, você quer ser astrônomo, então vai estudar lá a organização de pasta, sabe? Também não é porque um segmento precisa saber que todo mundo tem que aprender do zero. Cara, sim, é muito até aquilo que eu comentei no início, né? Eu disse que eu dizia pro meu pai que eu não precisava aprender a usar planilha para entrar no mercado de trabalho, porque eu de fato não precisei saber planilha para entrar no mercado de trabalho. Eu fiz os meus primeiros freelas sem saber fazer tudo isso. Eu entrei no TB sem saber fazer nada disso. Então, até na questão de quando vocês estavam falando muito de cursos, eu senti um pouco do que alguns dos jovens que falaram, né, nessas matérias sobre como foi pra eles não saber as coisas, até um pouco daquilo de realmente, putz, talvez eu devesse saber disso porque eu nasci com o computador, nasci com todas essas coisas, mas eu não sabia um atalho pra pegar emoji, que eu mando muito emoji nas mensagens de achados. E aí foi até a Carol, que trabalhava com a gente, que me ensinou. E ela ficou, cara, eu também não sabia, sabe? Eu te entendo, eu também não sabia. Então, rola muito isso de a gente, às vezes, chega pensando, putz, eu já devia saber disso porque era pra ser natural pra mim. E eu não sabia, e eu consegui entrar no mercado de trabalho sem saber. Eu tô pra dizer até que esse Tecnocast de, o jovem não sabe mais o que é uma fórmula, ele talvez vai demorar bem menos de 6 anos. Porque já é uma realidade, sabe, né? assim... Já não sabe. E justamente porque a gente tem Trello, a gente tem ClickUp, a gente tem Notion, no Notion já dá pra fazer uma tabela, dá pra fazer tudo aquilo, que às vezes ele não vai se organizar tanto por fórmula, ele vai, nem lembro como é que era no Notion, mas vai ter alguma ferramenta que às vezes não vai precisar da fórmula, vai ser de outro jeito. Então, rola muito isso da gente às vezes simplesmente não precisar desses conhecimentos tanto, a não ser que seja por um motivo muito específico, e às vezes mesmo da ferramenta ela ter simplesmente um significado diferente pra gente, e por isso a gente não usar da mesma forma. A questão das pastas, dos arquivos, vira realmente aquele entulho de coisa, porque às vezes não precisa estar sempre organizado. Eu tava pensando muito hoje na questão do meu Gmail. É muito estranho pra mim quando eu tenho que usar o Gmail como uma forma de comunicação. Tem momentos específicos que sim, eu uso pra isso, mas pra mim o e-mail, na verdade, hoje em dia, ele é um CPF digital. E foi meio doido perceber isso, mas ele é minha identidade digital. Todo cadastro que eu faço, eu boto meu nome, CPF, e-mail,
E é isso. Então, pra mim, ele é muito mais isso do que uma forma de comunicação, sendo que ele já foi uma forma de comunicação. Então, eu tenho Sim. muito essa impressão, assim. Eu acho que do ponto de vista do jovem, eu preciso parar de falar jovem, eu sou muito velho. Do ponto de vista da Gen Z, A gente que fica caramba, parecendo né? um bando de jovem. um bando de veiaco do Do ponto caraca. de vista de Os quem não jovens entrou na hoje em dia. internet, Eu acho que do ponto de vista da Gen Z, o conselho que a gente pode dar é: tenta entender o caminho que você quer trilhar, e estudar é sempre válido. Isso eu demorei também pra entender, sabe? Quando a gente é mais novo, a gente tende a ser um pouco mais arrogante. A gente precisa apanhar um pouquinho da vida pra daí aprender as coisas. Então, eu sempre fui mais nerdão assim, mas também preguiçoso. Então, hoje em dia eu devoro informação, eu tô o tempo todo lendo, aprendendo. E a gente tá numa era de informação. Ah, a Laura não sabe fazer uma fórmula. Cara, isso não é um impedimento. Eu não sei fazer fórmula também. Se eu precisar, eu vou fazer, porque eu dou um Google aqui e eu descubro. Em outras épocas não existia isso. Você precisava de fato ir lá numa Microlins, numa Microcamp. É diferente hoje em dia. Ou então comprar aqueles manuais grossíssimos, né, Sim. cara? E ver pelo índice, assim, fórmulas para X ou Y, assim, fala fórmula para, A sabe? Info, outras revistas de informática, eles faziam edições especiais, que era tipo tudo que você precisa saber sobre o Windows XP. E aí era um guia completo com atalhos e coisas que você pode fazer no Windows XP. É impensável hoje em dia a gente falar em... deixa eu ler um almanaque de um software, de um sistema operacional. Porque a busca é muito eficiente. Se eu precisar fazer uma coisa específica, eu vou dar um Google, eu vou dar um TikTok, no caso da Laura. Você vai aprender a fazer. Então, mais importante do que saber tudo, ser uma enciclopédia humana, é você saber descobrir, saber consultar. E aí acho que resolve tudo. cara, sim, eu tô pra te dizer que até tocou exatamente num ponto de algo que eu sinto que é muito verdade, assim. Justamente, talvez até por a gente saber que tem muito conhecimento, que ele já tá ali se a gente precisar pesquisar, é até um motivo a mais pra muitas vezes, não fez aquele cursinho de Excel, não fez um cursinho de informática. Porque às vezes vai ter muito conhecimento repetido que não vai engajar a gente ao ponto de se tornar um aluno de alguma coisa, mas vai ter aquela coisa específica que vai dar pra pesquisar e aprender. Então, durante muito tempo eu não soube nada de planilha, até que no momento em que eu precisei aprender planilha, isso até foi antes de começar a ser analista no TB, foi na época que eu decidi acompanhar a minha vida financeira mesmo, eu aprendi. E hoje em dia eu tenho uma planilha com várias abas de toda uma análise de todas as minhas finanças. Eu tenho uma outra planilha que é só para calcular, fazer cálculo de juro composto, que é uma coisa que sem aquela planilha eu não sei fazer na mão, não sei fazer nem na calculadora, mas pra planilha eu aprendi, para calcular investimento. Então, eu sinto que tem muito essa disposição, pelo menos da minha geração, de ok, a gente talvez não vá fazer aquele curso, não vá aprender da mesma maneira, mas se a gente precisar aprender, a gente vai aprender, a gente vai dar um jeito, assim. E isso é interessante de trazer, porque ajuda também a ilustrar limitações pensando aqui na minha geração, nos millennials, né? Tipo, beleza, agora os Gen Z estão chegando no mercado de trabalho e as pessoas que são um pouquinho mais velhas, são millennials, estão percebendo, nossa, eles não sabem fazer essas coisas. Cara, a gente provavelmente sabe menos do que a geração anterior à nossa quando se trata de usar computador também, cara. Eu não sei linha de código, vai? Tipo, se a gente fosse pensar, colocar aqui na balança, seria algo similar, assim, chegar no mercado de trabalho lá atrás, nossa, esse moleque não sabe usar o MS-DOS, não sabe usar linha de código, sabe? Só sabe usar a interface gráfica, bando de pose. Abre aí. Toda geração Abre aí é assim. o console agora, José, no seu Windows e digita assim, RM-RF asterisco da Enter. Isso é uma piada interna de micreiro que eu vou fazer questão de não Meu Gente, entender. ninguém faça isso, tá? Por favor, é zoeira. O comentário agora apagou todo o meu computador. literalmente isso. Tecnoblog processado. Significa apague tudo e não peça confirmação, basicamente. Socorro! Caraca. Vai ter que colocar um disclaimer antes no episódio. Mas é legal aquela pessoa ansiosa, ela vai pausar o Tecnocast e fala assim, peraí, deixa eu ver como é que faz. Aí ela volta falando depois, não Nossa. faça isso. Mas esse julgamento de conhecimentos existia até entre os nerds, né? Por exemplo, quando eu tava fazendo faculdade, eu fiz faculdade entre 2001 e 2005, a gente testava Linux e se você quisesse usar uma interface gráfica no Linux, o pessoal caía matando. Como assim? Você não sabe digitar linha de Asqueroso. comando, né? Tem que fazer
tem que usar o Debian, que tem que ser só por texto mesmo e tudo mais. E aí, de vez em quando, você caía nessas armadilhas de apagar o que não deveria, porque você, de repente, entendeu ou lembrou de um comando de uma maneira errada e só descobria depois que o estrago estava feito, né? Eu falo, inclusive, por experiência própria. Então, era épocas que também as coisas eram mais perigosas, né? Além dessa instabilidade que a gente encontrava nos computadores, a exemplo do Windows 95, 98 que eu citei, tinha essa coisa também que não tinham tantas camadas de segurança, né? Então as coisas eram mais selvagens na época, né? Então para você cometer um erro naquela época era muito mais fácil que hoje, né? Hoje você tem uma confirmação, você vai apagar um arquivo, tem certeza? Antigamente não tinha esse tem certeza, né? Em outubro de 2020, eu tinha um casamento, eu estava ficando em um Airbnb em São Paulo, tinha um casamento no outro dia, e aí tava lá ansioso fazendo manutenção no servidor do TB, pelo meu notebook, de madrugada. E aí... A receita para dar tudo certo, já né? começa aí, né? Aí eu precisava limpar um diretório que tinha um zilhão de arquivos e pelo FTP não ia demorar um século, eu queria dormir, já tava cansado, 3 da manhã. Eu precisava acordar bem pra ir no casamento no outro dia, na hora do almoço. Aí eu falei assim, vou dar um RM aqui, né? Beleza. Só que daí, eu não sei, acho que eu tava bêbado de sono, em vez de eu digitar RM-RF asterisco, que ia apagar o conteúdo do diretório que eu estava naquele momento, no shell ali, né, na linha de comando, eu digitei rm-rf barra, que basicamente, não importa o diretório que você tá mandando apagar tudo da raiz do diretório, incluindo os subdiretórios e sem pedir confirmação. E a hora que eu comecei a ver o servidor assim, enrolando todos os arquivos na tela assim, eu falei, eu ainda demorei um tempo, eu fiquei assim, mas esses arquivos são do Linux, eles não estão na pasta do WordPress. Eu falei, mano, eu não era barra, era asterisco, que comecei a dar Ctrl+C pra cancelar o comando. Cara, eu arrepio até de lembrar, porque era 3 da manhã, aí a hora que eu entrei pelo FTP, eu assim, eu apaguei o servidor do TB. Caraca. O site ficou... isso era sexta pra sábado, acho. O site ficou até segunda-feira ou até terça-feira. A gente não conseguiu recuperar, porque o backup deu problema, era muito grande, tava difícil pra recuperar, tava demorando muito. As pessoas não perceberam que o site tava fora do ar, porque a gente tem um sistema de cache inteligente. Então, basicamente, ele criou a última imagem do que ele salvou, ele continuou entregando para sempre, porque ele viu que o nosso servidor parou de responder. Mas o servidor estava completamente apagado, e a gente aqui tirando os cabelos para conseguir restaurar tudo. A única coisa que as pessoas viram foi que a gente ficou um dia sem postar nada de novo, saca? Porque não dava... Se a gente publicasse qualquer coisa, ia apagar todo o cache e o site ia cair 100%. Caraca, mano. Enfim, é isso. Ou seja, mané linha de comando, cara. Eu quero uma interfacezinha gráfica lá. Cara, eu vou confessar que um dos meus maiores medos quando eu comecei a trabalhar era justamente apagar alguma coisa no Notion do TB ou no Trello do TB. Eu acho que eu fiquei por uma semana quando a gente usava o Trello. Era apagar alguma coisa e dar muito ruim e vir o mobilon fumegando no meu chat. Era um dos meus maiores pânicos. Já aconteceu várias vezes eu estar mexendo em algum arquivo e aí, sei lá, apagou alguma coisa que eu tinha feito no ClickUp, apagou alguma coisa que eu tinha feito no Notion. Benza a Deus que agora criaram toda a função do Ctrl+Z pra no voltar. ClickUp? Acho que é o Ctrl+Z. Nunca testei. Eu acho que eu tava tentando limpar alguns documentos antigos. Não faz muito tempo. E aí sumiu uma parte, eu fiquei, meu Deus, o que eu fiz? Então, acontece. Essas Acabou de ver que eu já fiz. Então... nada vai ser tão grave quanto deletar o servidor do o servidor eu não cheguei perto. Mas eu acho que assim, eu falei que do ponto de vista do jovem, vale a pena buscar conhecimento sempre. Isso é importante. Eu acho que o desafio maior nessa conversa toda que a gente teve hoje aqui é do ponto de vista do empregador ou do professor, sabe? As pessoas que estão na posição mesmo de uma liderança. Porque eu sei que eu tenho que dar treinamentos, então, para diferentes tipos de público, né? O treinamento que eu teria que dar aqui, por exemplo, pro Alecrim, para executar uma certa tarefa, para ocupar ali um cargo, tomar conta de um processo dentro da minha empresa, é diferente do treinamento que eu teria que dar para a Laura. Só que eu não sei o que a Laura não sabe. Que nem ela falou, eu não conhecia o atalho do emoji, ou o Ctrl+C, sei lá, o Ctrl+Z, né? Tem uma matéria da Band, inclusive, falando uma reportagem, né, Josué, que você colocou na pauta, das meninas que perderam
uma oportunidade de trabalho porque não sabiam fazer o básico ali no computador. E aí entrevistam... Atalhos, né? Entrevistam a menina e a menina fica, nossa, os atalhos são muito bons, você não sabia que você podia apertar um comando ali, ele já faz tudo e tal. Então, o desafio pro professor, pro empregador, é saber, entender o que a audiência dele não sabe fazer. Porque o que é natural pra mim, não é natural pra outra geração. E não é porque eu sei mais, porque essa geração também sabe coisas que eu não sei fazer. Comentei uma vez aqui no Tecnocast a confusão que foi quando começou o Snapchat. Que antes você tinha botão pra tudo, de repente Snapchat tá tudo ali escondido na tela. Só que você tem que saber que você tem que arrastar a tela pra baixo, arrastar pra cima, pro lado, e vai aparecer no menu de texto, menu de sticker, menu de sei lá do que. As pessoas da nossa geração, dos millennials, não estão acostumadas com esse tipo de interface, e a geração atual já nasce acostumada a procurar o que tá escondido, arrastando o dedo pros lados, sabe? Enfim, então acho que o desafio é esse, entender o que as pessoas não sabem pra gente saber o que a gente tem que ensinar também. Acho que de maneira geral, a gente tem que tomar cuidado para não cair na armadilha do choque de geração, né? Porque isso aconteceu também quando eu era jovem. Eu lembro que os adultos da época falavam que a nossa geração era perdida, porque não se interessava por nada e tudo mais, e isso vai acontecendo porque há realmente mudanças comportamentais, culturais e ambientais que vão fazer ter algum conflito. Eu lembro, por exemplo, em 2022, que eu estava no aniversário da minha cunhada, e tinha uma prima dela lá que tinha na época, uns 15, 16 anos, e tava tocando ali várias músicas, e tinha aquela Nothing Compares to You, da Sinead O'Connor, acho que é esse o nome, não lembro direito o nome dela. E o pai da minha cunhada tava indignado porque essa prima dela não conhecia a música. E ele tava, como é que você não conhece essa música? Toca tudo quanto é rádio e tudo mais. Aí ele me chamou, porque também era um dos mais velhos lá, falou, ela não conhece essa música aqui, não sei o que. Não é sério, você não conhece? Não. Aí eu perguntei pra ela, mas você não tem interesse por música antiga, né? Você não se interessa por algo de como era a música na década de 80, 70. Ela falou, não, eu me interesso, mas assim, não é uma coisa que eu fico buscando. Se o celular mostrar pra mim, eu acho que naquela época ela se referiu ao TikTok, aí eu ouço, mas se não aparecer, eu não fico buscando. E eu pensei assim, cara, mas como é que pode, né? Porque eu, por exemplo, desde quando eu era jovem, eu me interessava por músicas mais antigas, que da década de 60, 70. Eu sempre gostei, por exemplo, eu sou roqueiro, então eu gostava muito de ouvir Beatles, Rolling Stones. E eram coisas que remetem a essa época, né? Anos 60, anos 70, um pouco dos anos 80 também, né? Que é a década que eu nasci. E a gente pesquisava com uma certa limitação de recursos porque não tinha internet do jeito que a gente tinha hoje, mas eu ficava ouvindo programas de rádio antigo que tinham rádios que tinham programas sobre música antiga, então a gente dava um jeito. Tinha a MTV que ficava mostrando muita coisa. Aí você acabou de responder a questão. Exato. Da mesma forma, se a MTV não te mostrasse, se o rádio não te mostrasse, você não ia conhecer. Exatamente, era nesse ponto que eu ia chegar. E eu pensei, nossa, tá vendo? Era o comportamento que eu tinha, porque eu comecei a me interessar por essas coisas antigas, porque é o que aparecia na MTV, é o que aparecia na Brasil 2000, que era uma rádio de rock aqui em São Paulo, era o que aparecia quando, por exemplo, eu ia comprar uma revista, que nem a Show Business, não, a Show alguma coisa, era uma revista de rock que tinha aqui no Brasil, e eles falavam de bandas antigas. Quer dizer, se eu não tivesse acesso a essa informação que colocavam na minha cara na hora que eu acessava esses recursos, eu não buscaria também, provavelmente. Então tem essa questão do choque geracional. Então a gente precisa entender a postura deles, tentando também comparar com a postura que a gente tinha na nossa época de jovem também. É como se o TikTok, nesse caso, nesse exemplo da amiga da sua prima, ou talvez o algoritmo do Spotify, fossem a rádio e a MTV deles. Porque, cara, é muita informação pra absorver. Tem muita música hoje em dia, tem muita música dos anos 90, dos anos 80, da época que a gente tava crescendo, que pra ele já é música antiga, saca? Então, por exemplo, ontem eu tava conversando com uma amiga minha, essa mesma amiga que eu falei agora um pouco dos prints, e ela não conhece Broken, aquela Broken da Emily com Cedar, e ela adora música antiga, ela só ouve musicão antigo, tal, umas coisas que às vezes nem eu conheço. Ela não conhece essa música. Falei, cara, essa música de 2004. Foi um estouro, sabe? Era junto ali com Linkin Park, com Red Hot, todas as bandas que faziam sucesso nessa época. E ela não conhece, nunca ouviu na vida. Falei, como que alguém pode nunca ter ouvido, saber essa música? Não apareceu no feed dela, talvez, sabe? Enfim.
Eu acho que tem isso também. Tem a parte de ser personalizado. Então, o Alecrim disse, ele tinha interesse por rock antigo. Mas aí, às vezes, ele não ia conhecer uma música antiga de outro gênero. E a gente tem muito essa liberdade de, às vezes, não conhecer alguma coisa que não é do nosso interesse. Porque o algoritmo do TikTok, ele é muito bom. Então, vai ter uma ou outra música que vai marcar e que vai aparecer pra todo mundo. Mas o algoritmo do Spotify, ele é privado. O algoritmo do TikTok, ele é privado, é pra cada pessoa. Então não vai ter aquela experiência da rádio de todo mundo tá ouvindo. E até porque o objetivo dessa personalização, no caso do TikTok, ou de qualquer outro serviço, incluindo o Spotify, é te manter o mais fiel possível ao serviço. Então ele vai tentar mostrar o que você gosta porque ele quer que você fique lá. Então é uma lógica até simples de entender, né? Então não dá pra também a gente considerar que é a culpa do algoritmo. O algoritmo, bom, pode até ter algum nível de culpa, mas eles estão ali querendo manter o negócio deles. Se a gente quiser sair um pouco do que é mostrado na nossa frente, aí é uma decisão pessoal. Você vai ter que, por conta própria, tentar buscar informações adicionais, de repente até conversar com outras pessoas que tinham que têm conhecimento sobre aquilo que eventualmente despertou sua curiosidade e que depois pode virar algo do seu interesse. Mas é sempre uma experiência individual. Não dá pra gente tratar como um problema da geração X ou geração Y ou W, né? Então, é sempre assim. Eu acho que isso resume o papo de hoje, saca? Não é um problema da geração. As coisas são diferentes e é responsabilidade das duas gerações aprenderem a se comunicar para entender quais são essas diferenças, reduzir esse gap no ambiente de trabalho, na sala de aula, né? Não é que então quer dizer que todas as gerações daqui pra frente vão precisar aprender a mexer na tartaruguinha lá do DOS? Não faz sentido, cara. A tecnologia mudou. Pra que eu vou gastar tempo com isso se eu posso gastar tempo com outra coisa que vai ser muito mais útil na minha carreira, falando ali de educação, enfim. E aí cabe lembrar também que... Aqui só como lembrete pra pessoas que tem essa postura de tipo assim, não, porque os mais jovens isso e aquilo. Tipo, cara, pensa que no século I, o poeta Horácio já reclamava que os jovens da época não se concentravam no que era de fato útil. Aristóteles, na sua época, reclamava que aquela geração dele era horrível, não ia pra frente. Então, assim, toda geração fica reclamando da mais jovem, cara. Assim, você tá só repetindo um tema que tá aí ecoando ao longo de milênios. Josué colocou um monóculo pra fechar aqui com perfeição. Tô com meu monóculo aqui, minha cartola. E assim, se eu fosse falar alguma coisa pra minha geração, que é algo que eu até gostaria de ter ouvido, a gente, justamente por aquela coisa de já ter nascido digital, rola muito medo de perguntar. A gente tem muito medo de se expor como alguém que não sabe determinada coisa. Talvez isso pra várias gerações, pra falar a verdade. Mas é aquilo, tem que perguntar e abrir o que a gente não sabe mesmo, porque a gente não vai saber de tudo. Então é isso, vamos chegando ao final de mais um episódio do Tecnocast. E aí conta pra gente se você já passou por alguma situação parecida aí no trabalho, na faculdade, de uma geração diferente da sua que não sabia fazer alguma coisa que pra você era natural. Como é que vocês descobriram isso? Como é que foi esse choque aí de realidade? Enfim, conta a história pra gente aí, como que vocês resolveram. Manda lá no Caixa Postal Tecnocast no Telegram ou no nosso grupo do WhatsApp. O link tá na descrição deste episódio. Se quiser continuar o papo com a gente em todas as redes, eu sou @mobilon. @Josué de Olive, com V mudo no final. @alauracanal. E @ealecrim. Este Tecnocast vai ficando por aqui. Voltamos com outro semana que vem. Até lá. Tchau, pessoal. Falou! Tchau! E este Tecnocast foi produzido pelo José de Oliveira, foi editado e sonorizado por Ariel Libório e a arte da capa é do Vitor Pada.